Pouco mais de 100 dias do governo PT. Quem disse que ele não fez nada? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Quem disse que o Lula não fez nada nesses pouco mais de 100 dias? Sim, fez muita coisa. E eu quero trazer aqui apenas 40 para mostrar como esse governo está, de fato, ativo, está atuando no nosso Brasil, atuando na presidência da República. Vamos lá. Eu vou ler aqui a relação e em alguns pontos farei pequenos comentários, mas vou apenas ler aqui esta relação de 40 atuações do governo Lula. Vamos lá. 1. Aumentou o seu salário e dos ministros em R$7.000. 2. Aumentou o auxílio dos presos em R$500. 3. Aumentou o salário dos trabalhadores em apenas R$18, e isso apenas a partir de maio. 4. Liberou R$5 milhões para Cláudia Raia, uma atriz brasileira. 5. Criou 14 ministérios e mais de 10 mil cargos de confiança. 6. Bateu seu próprio recorde na destruição da Amazônia em 205 quilômetros quadrados. 7. Aumentou o preço da gasolina. 8. Isso, obviamente, trouxe também o aumento da inflação, ou o risco de aumento da inflação. 9. Aumentou o número de desempregados. 10. Colocou em ministério pessoa ligada à maior milícia do Rio de Janeiro. 11. Seus ministros usaram aviões da FAB por cerca de 22 vezes para fins particulares, incluindo turismo. 12. Todos os seus ministros têm processos judiciais, alguns, inclusive, por casos de corrupção. 13. Aumentou o número de falências de empresas em 56%. 14. Suas declarações desastrosas fizeram as empresas perderem cerca de R$6 bilhões. 15. O MST invadiu 25 propriedades produtivas em 75 dias de governo, sendo que no governo anterior, em 4 anos, apenas 14 terras foram invadidas. É importante lembrar que todo aquele rigor com relação aos vândalos de Brasília, por que também não utiliza o mesmo rigor para o MST, que invade terras, propriedades privadas para depredar? Não há aí 2 pesos e 2 medidas? 16. Quer se vingar pessoalmente de Sérgio Moro, senador da República, chegando ao absurdo de falar um palavrão dentro da sua mágoa. Lembrando que não foi o Sérgio Moro apenas atingido, mas foi o Senado da República, porque ele se referiu a um senador da República. 17. Seu ministro Flávio Dino foi a Amaré, sem escolta policial e numa visita que não havia sido agendada, ou pelo menos não havia sido publicada essa agenda. Lembrando que o BOPE, quando entra lá, vai com carros blindados, porque a situação lá é de fato bastante difícil. 18. Fez a inauguração da letra A no prédio do Ministério da Cultura. Lembrando que aquele evento, aquele pagodezinho que dançaram lá, etc., custou dinheiro público. O Rio Grande do Norte vivenciou um grande terror com a atuação dos bandidos. E sim, esta atuação ela também decorre do discurso da esquerda, discurso do presidente da República, que diz que é um absurdo prender um jovem porque rouba um celular para tomar uma cervejinha, etc, etc. Então, é resultado também dessa narrativa nefasta da esquerda. 20. Comprou imóveis de luxo sem licitação no valor de mais de R$100 mil. 21. Houve aumento dos medicamentos. 22. Cortou o 13º salário do Bolsa Família. 23. Cortou o empréstimo consignado dos aposentados. 24. Excluiu 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. 25. Colocou o Brasil no mapa da fome. 26. Desmoralizou a Polícia Federal e o Ministério Público ao falar do caso que envolvia o senador Sérgio Moro como vítima de um processo. Então, isso também foi muito grave. Veja isso. 27. Em 3 meses, mais de 500 mil desempregados. 28. Tentou taxar sites chineses, mas voltou atrás. Isso também foi bem estranho, porque eram sites da China
queria taxar, e aí veja a metodologia do PT, porque a desculpa era para que houvesse um equilíbrio com o comércio interno. Não, mas por que para haver um equilíbrio no comércio interno, não se baixa os impostos no Brasil e se revê as leis trabalhistas para que as empresas brasileiras tenham condições de concorrer com as estrangeiras? Não, mas a ideia foi taxar. Porém, voltou atrás. Eram sites chineses. Por que será, hein? Por que será que voltou atrás nessa taxação dos sites chineses? 29. Apoiou a Rússia em detrimento da Ucrânia e 30. Apoiou a China em detrimento de Taiwan. Isso foi desastroso. Isto colocou os Estados Unidos e a Europa, ou grande parte dela, em um desafeto, em uma atitude de estranheza. Houve um estranhamento dessas nações contra o Brasil, porque o nosso presidente, ele apoiou a Rússia em detrimento da Ucrânia e ele apoiou a China em detrimento de Taiwan. Isso foi muito, muito, muito grave. Também demonstra apoio às ditaduras e sistemas falidos da América Latina. Isso inclui a Argentina, com 104% de inflação, e a Nicarágua, num governo autoritário que está perseguindo a Igreja Católica Romana abertamente, francamente. Mas o nosso presidente, ele apoia esses regimes, esses governos. 32, foi à Europa e entrou por Portugal. Não que Portugal não seja um país interessante, que nós respeitamos e que possui grande importância cultural. De fato, Portugal, do ponto de vista da intelectualidade, do ponto de vista da sua cultura, é extremamente relevante. Mas economicamente, de jeito nenhum. Por que o presidente não entrou pela Alemanha? Por que não entrou por outro país da Europa? Porque ele está queimado por causa das suas falhas atabalhoadas, as suas falas desastrosas em favor da Rússia e em favor da China. Por isso ele entrou por Portugal. É preciso que saibamos disso. E por falar em Portugal, 33, ele ficou hospedado com a sua esposa num hotel de luxo que custará mais de 80 mil reais aos cofres públicos. Sim, meu caro, é você e eu que estamos pagando este luxo do nosso presidente. 34, colocou, sabe-se lá, a custa de quê, a Dilma na direção do Banco do BRICS. Agora, como é que uma mulher que faliu uma nação, uma mulher que não entende nada de economia, uma mulher que não fala inglês, é completamente incapaz nesta área da economia, como é que ela agora se torna presidente do Banco BRICS? 35, tentou comprar uma mesa de 200 mil reais. Sim, é exatamente isso. Já havia comprado uma cama e um sofá que, somados, deram mais de 100 mil reais. 100 mil reais. Um valor que, numa cidadezinha do interior, pelo piso dos enfermeiros, poderia pagar o enfermeiro quase por um ano. Mas comprou uma cama e um sofá. E tentou comprar uma mesa de 200 mil reais. Tudo dinheiro público. Tudo dinheiro de impostos. 35. Tentou impedir a CPMI do 8 de janeiro. E ficou muito claro. E aí nós vamos trazer agora as decorrências dessa atitude. 37. Colocou sigilo, tentou colocar sigilo nas filmagens do GSI por conter imagens comprometedoras. Só que vazou. E aí, nesse caso, quando as imagens vazam, 38, percebe-se que o seu ministro apresenta comportamento estranho no dia da invasão do Planalto. E isso, de fato, tem que ser apurado e será apurado na CPMI. Isso deve ser apurado, para que saibamos, de fato, o que aconteceu naquele dia de vandalismo. 39. O presidente Lula não para de atacar o Banco Central para interferir politicamente no seu trabalho técnico. Ora, todo mundo sabe que juros altos não é bom para uma nação, mas os juros altos são sintoma do perigo de uma inflação crescente. Então se toma essa atitude dura, muito dura, mas para evitar um desastre como o que está acontecendo na Argentina. Mas o presidente, de maneira autoritária,
Ele quer interferir nesse trabalho que não é político, mas é técnico, tentando manter a saúde da nossa economia. E 40, o nosso querido presidente deseja sim regular a internet, tolhendo a ampla liberdade de expressão. Tá aí. 40 atos do governo. Quem disse que o PT não fez nada? Não, fez muito, mas fez muito contra os pobres, fez muito contra a nação, fez muito contra a economia, fez muito com base em promessas que não são cumpridas. Este é o PT. Eu vou um pouquinho mais longe. Esta é a esquerda. Esta é a mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária, ela promete um paraíso para chegar no poder. Mas ao chegar no poder, oferece mesmo um inferno de horrores. É por isso que este governo não vai até o fim. Não há como. A ala mais antiga do PT já percebeu isso e está preocupada. Está tentando convencer o presidente a mudar certos rumos, a sair desses conselheiros que estão fazendo com que ele fale o que lhe vem na telha e assim traga prejuízo sobre prejuízo. Não tem jeito. Continuando desta forma, o governo PT não encerra o seu mandato. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Você que é inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, dê um like ou dislike, comente e compartilhe este vídeo para que ele possa crescer um pouquinho mais. E até a próxima.